E agora a gente vai falar sobre o cenário eleitoral de 2026. Saíram pesquisas hoje, mais pesquisas, e vamos tratar dessas chances do Lula conseguir um quarto mandato e também das chances da oposição. Para o presidente Lula, 2025 termina, mostram as pesquisas, inclusive publicadas hoje, melhor do que começou, né? O presidente superou crises, recuperou popularidade e conseguiu aprovações importantes no Congresso. O bom momento não garante, porém, que a sua reeleição esteja consolidada. É justamente também o que mostram essas pesquisas. Veja na reportagem de Carol Rosito. Desde julho, o presidente Lula conseguiu diminuir os índices de ruim e péssimo em 8 pontos percentuais. Saiu de 44% para 36%. Os números são do tracking de avaliação diária Real Time Big Data e o antagonista. 2025 começou difícil para o Planalto. A crise de confiança na política fiscal levou o dólar a ultrapassar os R$6. Além disso, a polêmica sobre uma suposta cobrança do Pix desgastou a imagem do governo. O jogo virou após o tarifaço no fim de julho. O discurso de soberania nacional convenceu a população de que a postura intransigente de Lula com os Estados Unidos estava certa. E se fortaleceu mais ainda com os recuos de Donald Trump, que retirou sanções a autoridades brasileiras e voltou atrás nas sobretaxas de diversos produtos brasileiros, além de fazer elogios ao petista nos últimos meses. No Congresso, vitórias em pautas econômicas, inclusive sobre uma das maiores promessas de campanha, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, agradando a classe média, um público difícil para o PT. Um novo revés surgiu para o presidente em outubro, após a mega operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. A crise de segurança pública e as críticas do Lula à operação, amplamente apoiada pela sociedade, segundo pesquisas na época, reverteram o viés de alta na aprovação do governo, que só voltou a subir após a prisão de Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, mais um desgaste para a oposição. A prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, num aeroporto em Assunção, no Paraguai. Silvinei tentava fugir para El Salvador após ser condenado na semana passada a 24 anos e 6 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Estava com um passaporte falso e apresentou até uma declaração informal de que estaria com um câncer em estado terminal e por isso não poderia se comunicar verbalmente. O caso soma-se a erros da oposição, como a frustrada tentativa de ajuda do governo americano por Eduardo Bolsonaro e sua consequente cassação, assim como aconteceu com os ex-deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, presa na Itália. Lula ainda se beneficiou da falta de consenso na direita da indicação de Flávio Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Planalto. Chama a atenção que, mesmo com o bolsonarismo fragilizado, o cenário para 2026 é de uma eleição acirrada. O Paraná Pesquisas traz um levantamento que mostra Lula à frente de todos os candidatos no primeiro turno, mas tecnicamente empatado no segundo turno, com os mais cotados pela direita em 2026. Flávio Bolsonaro tem 41 pontos contra 44 de Lula. Para se distanciar da oposição, o governo aposta em mais promessas de medidas econômicas populares. No discurso da véspera de Natal, Lula defendeu o combate ao que chamou de privilégios de poucos e o fim da escala de trabalho 6x1 como desafios para o próximo ano. Vamos lá, agora conosco a cientista política Luciana Veiga, especialista em comportamento eleitoral e professora da Unirio e da FGV. Bem-vinda, professora. Obrigada, boa noite, Caio. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Professora, vamos lá. Lula terminou o ano melhor do que começou, mas também não dá para cravar que a reeleição dele será um passeio. Qual que é a sua leitura deste cenário? Hoje saíram pesquisas, inclusive, nesse sentido. É verdade. Ele termina o ano melhor do que começou, né? A gente tem a questão do tarifaço, foi uma mudança de chave naquela onda que era uma onda que descia, né?
Mas como você falou, está muito longe, né, de estar garantida essa reeleição. E parte porque, se a gente considerar, vendo até a reportagem que passou anteriormente, se a gente pegar os grandes temas, né, que vão estar nessa eleição, são temas que não necessariamente favorecem ou que teve uma mudança significativa na avaliação específica destes temas quanto ao desempenho do governo, tá? Que áreas são essas? Segurança, combate à corrupção, e a questão própria da economia, né? Embora o governo apresente números que sejam positivos, a percepção do eleitor não está acompanhando esses números. Então, se você pega as pesquisas de opinião, o eleitor ele está com a sensação de que o preço da comida vem aumentando, que o poder de compra vem diminuindo. Então, a despeito de toda essa pauta positiva que o presidente quer chamar a atenção, né, atrair a atenção para ela, não é necessariamente, ela não está coincidindo com a percepção do eleitorado. Então, embora haja uma melhora por conta do tarifaço, isso é positivo para a candidatura do Lula, ainda falta um lastro um pouco mais consistente, né, para que, em termos das avaliações específicas de governo, para que ele possa se sentir mais à vontade, efetivamente, na sua condição de buscar reeleição, né? Ô, Luciana, agora, na sua percepção, esses 3 temas que você coloca, segurança, corrupção e economia, devem ser os temas centrais da eleição de 2026? Então, a questão é o seguinte, a gente tem uma eleição muito polarizada, né? Nós temos uma condição de polarização muito forte e uma afetividade muito forte na hora da decisão do voto. E essa mesma afetividade, ela impacta essa avaliação tanto do governo quanto das áreas específicas do governo. Se você perceber, abrir, né, essas avaliações, você vê que tem um raciocínio motivado ali, né, um viés de confirmação, que a gente chama, ou seja, essa predisposição afetiva, afetando muito todas essas avaliações específicas de governo. Então, não se trata de uma questão tão racional, digamos assim, ela é carregada de afetividade. De toda forma, a gente tem uma realidade em que você mostra os números aí, que qualquer candidato que vá pela esquerda vá Lula, né? Mas qualquer candidato que vá pela direita, ele já chega ali com 40% dos votos no segundo turno. Tá? Então, mexe pouco. O campo da racionalidade sem um viés muito forte da ideologia e da afetividade é pequeno? Mas ele é decisor do voto. Né? Então, então, o que eu quero dizer com isso não vai ser racional, pautada por esses 3 itens, né? Ou outros itens, mas a diferença ali nos independentes, a diferença ali naquele grupo que vai definir a eleição, isso vai impactar. Esses temas impactam. Agora, Daniel, eu olhando aqui, pelo menos em São Paulo, e às vezes quando eu vou a Brasília, eu noto um governo, comparando com o futebol, assim, um governo que vai jogar uma final, já jogou várias finais, sabe jogar finais, sabe ganhar finais, que é o caso do PT e do presidente Lula, né? Que pelo menos as eleições que disputou neste século, de 2002 para cá, ganhou praticamente todas, né? Perdeu apenas em 2018, né, para o Jair Bolsonaro. Essa confiança que a gente olha de fora e de longe, pelo menos daqui de São Paulo para Brasília, ela está dentro ali do Palácio do Planalto, do Sidônio, do presidente Lula? Eles estão confiantes assim que vão entrar em campo e levar mais um campeonato? Engraçado, Caio, tem uma frase muito disputada aqui, até pelos historiadores, mas dizem que, na verdade, ela é do ex-governador de Minas, Magalhães Pinto, que a política é como uma nuvem. Você olha, tá de um jeito. Passa um tempinho, olha de novo, tá de outro. Já que a gente está fazendo aqui um resumo de 2025 para olhar 2026, eu me lembro qual era o clima dentro do Palácio do Planalto e no PT, em janeiro, fevereiro, março, quando você teve aquela crise do Pix, muito explorada por Nicolas Ferreira, depois teve a descoberta de fraudes no INSS,
E eu me lembro de uma pessoa no Palácio do Planalto que dizia o seguinte: parece uma luta de boxe em que você dá um jab, tenta um cruzado e no final das contas o adversário sempre te coloca para as cordas. E o governo não conseguia sair das cordas. Tenho a impressão de que a virada do governo se dá muito mais por um erro da oposição quando aposta ali nessa proximidade com Donald Trump e compra a ideia do tarifaço e permite ao governo resgatar a ideia da soberania nacional, da defesa da bandeira brasileira, de ir para a rua. E isso com outros elementos também. O governo pegou ali a pauta da justiça tributária, da luta de classes, coisa que o PT sabe explorar muito bem, do rico contra pobre, andar de cima contra andar de baixo, e transformou a isenção do imposto de renda até R$5 mil numa nova versão dessa batalha. Então, soma isso, o erro ali do Centrão de parir uma PEC da blindagem, tudo isso devolveu primeiro a rua para o governo e para a esquerda, para o PT, depois devolveu a bandeira do Brasil. E o governo soube explorar e empacotar isso com uma série de outros programas que pode se chamar de populistas, mas que, por outro lado, ecoam muito na classe média baixa, que é luz do povo, gás do povo, reforma de habitações populares, tudo isso custa no orçamento, pode ser encarado como populista, mas tende a ecoar bem nessa faixa do eleitorado. E aí agora, para 2026, você tem nitidamente um governo revigorado que corre até o risco de outra coisa, que é de ir para um jogo decisivo achando que está tudo certo, que é francamente favorito e que só precisa, no final das contas, administrar o resultado. Essa visão, por mais que a gente venha debatendo isso, a escolha de Flávio Bolsonaro talvez não tenha sido a escolha mais certeira do ponto de vista da direita e da oposição, é uma eleição que continua num país absolutamente polarizado e que vai dar trabalho para o governo que hoje tem ali contornos de favoritismo. Lula era um candidato competitivo, mas não favorito no início do ano. Hoje você tem uma direita ainda competitiva, mas o favorito entrando em 2026 é Lula. Agora, professora, por que essa sensação de favoritismo do Lula ela não é abraçada pelo Congresso, né? O Congresso, que tem caciques partidários, é dominado pelo centrão, pelo centro, pela centro-direita e que costuma ter faro para onde o eleitor está indo. Se o Lula fosse de fato assim tão favorito, né, o centrão não deveria já estar com os dois pés nessa canoa da campanha à reeleição dele? Eu diria o seguinte, eu acho que o Centrão no passado, né, um passado em que ele abraçou a candidatura, o governo do Lula em outras situações, em outros contextos, ele não é mais o mesmo, né? E não é mais o mesmo porque hoje o Centrão ganhou uma tinta um pouco mais ideológica do que no passado. Né? Então, hoje você tem assim tem muito de pragmatismo, mas esse pragmatismo ele está um pouco envolto mais numa ideologia mais à direita. Né? E hoje a gente tem, em termos do eleitorado, um eleitorado mais à direita, mais ao centro-direita, né, do que a gente tinha no passado. Então, você tem um crescimento, você tem uma possibilidade de crescimento, ainda mais para a eleição legislativa, né, de obter sucesso, êxito, grande nesse segmento de centro-direita, que é o segmento que ele consegue em termos de agenda, né? A agenda dele ele está muito mais identificada com a centro-direita do que com a esquerda. Então ele começa a ganhar um pouco de formato. Então, assim, ainda que ele tenha algum relacionamento de garantir alguma governabilidade, né? E para isso usa algum pragmatismo, existe já uma composição de uma certa identidade que o próprio eleitorado consegue identificar, discernir hoje mais do que no passado,
com a questão da direita. Então, assim, e eu acho que, inclusive, a questão do Centrão hoje é decidir se vai lançar uma candidatura ou se não vai lançar uma candidatura que seja uma candidatura de centro, centro-direita, né? E que não seja necessariamente essa candidatura bolsonarista. Eu acho que essa é uma decisão que o Centrão precisa tomar com uma certa velocidade, né, com uma certa agilidade, porque é o que eu sempre falo, candidatura a gente constrói, né? O que a gente está vendo com a candidatura do Flávio Bolsonaro é um processo de construção de candidatura, né? A gente não existe uma candidatura a presidente que você coloca embaixo do balaio, né? E que eu vou ver na hora se é conveniente ou se não é conveniente, né? Então, a candidatura, um candidato tem que estar com muita vontade e tem que estar, em última instância, com vontade de construir essa candidatura. Então, eu acho que esse é o problema deles hoje. Eu acho que esse é o problema mais do que chegar mais próximo do Lula ou da família Bolsonaro, né? Agora, Daniel, esses episódios de hoje, de certa maneira, fragilizam ainda mais o bolsonarismo e tendem a afastar um pouco o centrão, né, de colocar um Bolsonaro, ou de apoiar o Flávio Bolsonaro. Me refiro à prisão do Silvinei, numa tentativa de fuga, né? Toda uma história meio bizarra, estava com o cachorro, passaporte falso, falou que tinha câncer, que não conseguia falar. Será que o centrão e o próprio bolsonarismo mesmo se constrange disso e isso afasta um pouco de um apoio, de, sei lá, um acordo com o Flávio Bolsonaro, ou eles separam bem o que é uma tentativa de fuga de um integrante do grupo, um ex-apoiador, do que é uma candidatura presidencial com o sobrenome Bolsonaro? Caio, no fundo, com toda sinceridade, eu não vejo esse episódio do Silvinei, por mais grave que seja, uma fuga do país, não tem nada ali de heroísmo nesse processo, é uma fuga de um condenado. Eu não consigo enxergar repercussões, desdobramentos eleitorais daqui, digamos, um mês. O que me parece é que o Centrão faz um cálculo muito sereno de onde colocar seus ovos numa cesta com mais possibilidade de vitória. Essa cesta com mais possibilidades de vitória está pendendo hoje, com todos os riscos, não está pendendo mais para o governo e para Lula. Então, a gente observa ali alguns movimentos, não dá para imaginar partidos do Centrão apoiando e participando do palanque de Lula, não é isso. Mas uma coisa é um presidente que tem a perspectiva de poder de mais um ano. Outra coisa é um presidente com perspectiva de poder de mais 5 anos. Apesar de toda a perda de força do executivo em relação ao legislativo, continua valendo a pena, na visão de muitos parlamentares e do Centrão, ser governo, aderir ao governo, né? Isso significa facilidade, significa cargos, significa um monte de coisa. E aí, o que o governo busca, e Lula tem tentado explorar muito isso, é uma certa neutralidade. Em estados em que o Centrão tem algumas lideranças importantes, pode até não ter muitos votos, mas tem lideranças importantes, faz diferença, poderia compor chapa com a direita, o coração pende para a direita, gostaria de compor chapa com a direita, mas vê Flávio Bolsonaro e não se entusiasma com os riscos, com as possibilidades de vitória de Flávio Bolsonaro. Então, Lula e o governo estão jogando muito e atuando para que o Centrão permaneça neutro em boa parte desses estados. A neutralidade, do ponto de vista do governo, já é uma vitória no jogo eleitoral. E a tendência a preços de hoje é que em muitos estados o Centrão acabe ficando neutro.